Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Lucy Hayashi, eu sou especialista em nova medicina germânica e ensino profissionais da saúde um passo a passo para ressignificar os conflitos emocionais e também conflitos físicos que se relacionam com o físico também, que impede o paciente a melhorar em uma única sessão. E se você é novo aqui na live, saiba que nós estamos fazendo essas lives, elas estão acontecendo diariamente às 15h07 da tarde e também às 20h07 à noite, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook. Então, participe dessas lives diárias e também lembrando que se você ainda não se inscreveu para participar da maratona da nova medicina germânica, inscreva-se. É totalmente gratuito, é totalmente online e para participar, clique aqui no link aqui embaixo e desta forma a minha equipe irá mandar o convite para a maratona, lembrando que somente convidados podem participar. Você já deve estar se perguntando o motivo, né, qual o tema de hoje. O tema de hoje é se podemos tratar, se devemos tratar o emocional do paciente e não somente a parte física, para que realmente os resultados aconteçam, os resultados sejam efetivos e também para evitar reincidências. Você acha que a gente deve também dar uma atenção especial aos fatores emocionais? Muito bem. Uma das coisas mais inexplicáveis que ocorre com todas as pessoas é o aparecimento das doenças. Isso é uma coisa inexplicável. Por que alguém adoece? Qual o significado disso? Qual o porquê disso? Algumas doenças a gente até pode explicar, por exemplo, as intoxicações. Eu comi ou usei alguma toxina, meu corpo vai reagir, vai adoecer diante aquela intoxicação, né? Por exemplo, pode ser até o uso exagerado de alguma alimentação, né? Que daí entra como uma intoxicação. Vamos dizer assim, eu como muita gordura. Essa gordura, se usada com bastante frequência, ela entra como uma toxina e essa toxina vai gerar uma doença. Isso é uma causa. Agora, tem outras doenças que não tem um porquê, né? O porquê acontece. Outras doenças também que têm causas bem que a gente consegue entender são os acidentes. Então, é um acidente em que algum órgão foi lesionado, ou então um tecido foi queimado e aquele queimado teve um grau elevado, então queimou bastante tecido. E isso pode iniciar, então, uma doença que a gente diz que essas doenças elas não entram na medicina germânica. Nós temos outras formas de tratar, por exemplo, a chinesa trata, a medicina convencional, irão tratar nessas doenças que têm causas, né? Seja uma intoxicação, seja um acidente, essas têm causas, e causas reconhecíveis. Agora, tem doenças que, qual é a causa? Como explicar, por exemplo, um câncer que aparece, vamos dizer assim, ocorre uma alteração bioquímica e aí aquelas células começam a se multiplicar, essas células elas podem ser diferenciadas ou indiferenciadas e elas começam a multiplicar. Qual é a causa, né? Por que o corpo está fazendo isso, está tendo essa resposta? A gente sabe o processo, mas não sabe por que começou, porque teve o start. E essa pergunta, por que começou, é que é a grande sacada, né? Então, você não acha que é importante encontrar, por exemplo,
esse instante que iniciou lá, a primeira célula começou a dar errado. Por que essa célula começou a dar errado, né? Aí a gente, por exemplo, num caso de câncer de pulmão, é porque a pessoa fuma, né? Porque o cigarro causa câncer no pulmão. Ou então, o câncer de mama é porque a mãe e a irmã teve e aí ela também tem. Eu não consigo ver isso como uma causa. Por quê? Um evento para que a gente fale isso é uma causa de doença no caso assim, você tomou um veneno e aquele veneno vai te causar um problema. Isso é uma causa. Porque toda pessoa que tomar aquele veneno vai ter aquela consequência. Se todo mundo que levou uma facada no fígado vai ter aquela doença, isso é uma causa. Não tem como eu tomar um veneno e passar reto, né? Não ter nada. Não. Se eu tomei um veneno, eu vou ter uma consequência e aquela consequência, ela é daquela forma. Por exemplo, levei uma picada de uma cobra. Então, é uma causa real, é uma causa em que eu vou ter sempre os mesmos sinais, tanto que pode ser identificado que é uma mordida lá de um animal peçonhento, né? Um bicho peçonhento. Então, a gente tem a causa. Agora, dizer que o cigarro é uma causa, daí todo mundo, 100% de quem fuma tem que ter câncer. Daí ele se torna realmente uma causa, mas não é assim. Né? Se a gente for pegar o universo dos fumantes, 50% não vão morrer por câncer de pulmão. E aí, você pergunta, e daí? Então não é uma causa, o que acontece é que aqueles fumantes, eles ficam mais sujeitos a uma condição de doença. Por exemplo, a uma resposta biológica do corpo frente a um que a gente chama na medicina germânica, a um programa biológico. Então, nós entramos num programa biológico devido a uma causa bem específica. Porém, aquele que fuma, ele já tem uma condição, vamos dizer assim, uma condição inferior de resposta ao dano. Então, ele pode agora desenvolver com muito mais vamos dizer, eficácia aquele câncer. Por quê? Porque o seu corpo está mais enfraquecido, o seu pulmão está mais enfraquecido, ele já tem uma respiração comprometida. Eu chamo isso de eu arrumei a minha cama para aquela condição. Da mesma forma como quando a gente vê, mas eu nunca fumei e tem câncer de pulmão. Uai, então, como que é isso? E se a gente for verificar os números, as pessoas que não fumam têm praticamente o mesmo número das pessoas que fumam. E isso não dá para explicar, né, em termos de ciência, que o cigarro é uma causa de câncer no pulmão. Fica muito confuso, né? E justamente para essa resposta, mas eu nunca fumei, por que eu tenho câncer de pulmão? Certo? Então, o câncer, o cigarro, ele não é uma causa, mas ele vai favorecer o desenvolvimento tumoral. Ele vai disponibilizar aquele corpo agora para um programa biológico, assim como os alimentos. Os alimentos, né, todos os alimentos, desde que usados com um certo critério, eles não vão causar doenças também. Porque o alimento é uma coisa necessária. Mas se a gente usa o alimento de forma inadequada, totalmente inadequada, de modo que esses alimentos irão provocar uma intoxicação no meu organismo, agora ele se transformou numa causa. E essa causa
pela germânica, pela medicina germânica, a gente não tem um procedimento para eles. Podemos, né, retirar aquele alimento, fazer uma dieta e verificar se aquela condição realmente encerra. Se encerrar, beleza. Então, dizer que o alimento causa doença, em termos assim, se eu me alimento bem, também não entra na mesma situação do cigarro. Por quê? 100% das pessoas se alimentam. Então, 100% das pessoas deviam ter doenças relacionadas ao alimento. E isso não acontece. Então, o alimento não pode entrar como uma causa de doença, a não ser quando eu tenho o abuso de uma determinada substância e que agora aquela substância entra como uma toxina no meu corpo, né? Tal como o excesso da gordura, o excesso de carboidrato, o excesso de proteína. Por quê? Porque nós temos um padrão alimentar e que se a gente consegue seguir esse padrão alimentar, não tem por que o alimento ser uma toxina. Então, eu não vejo também o alimento como uma causa de doença. Mas, né, nós temos aí essas perguntas, né? Então, como se originam essas doenças? Por que elas acontecem? É porque eu mereço? Porque é um castigo? É porque... Né, qual é realmente a causa dessas doenças, né? E a questão é que isso é difícil de responder? É realmente difícil de responder essa pergunta, qual é a causa da doença? Como elas se originam? Por que elas se originam? Então, eu vou te dizer uma coisa. Você precisa conhecer a nova medicina germânica. Por quê? Eu também tinha essas dúvidas, eu tinha muita dúvida, né? Desde quando eu entrei na área da saúde, eu tinha muita dúvida a esse respeito, né? De causas de doenças. E eu acho que é a dúvida da humanidade, é a grande dúvida da humanidade, assim como da onde a gente veio, também tem por que a gente adoece, por que nosso corpo de repente fica maluco e acontece uma doença, né? E isso eu acredito realmente que o Dr. Hammer, ele compreendeu isso através até da sua própria dor, e nós que somos herdeiros desse conhecimento do Dr. Hammer, podemos ainda desfrutar deste conhecimento fantástico nesse novo século. Se bem que ainda já passou bastante tempo desse novo século, né? Já estamos no ano 20 do ano desse século. Mas nós temos ainda 80 anos deste século para aproveitar, desfrutar desse conhecimento fantástico do Dr. Hammer em benefício aí dos nossos pacientes para diminuir a dor e o sofrimento causado pelas doenças. Porque toda doença é um sofrimento, toda doença é uma dor. Não há nenhuma doença que não cause dor. E entender essa forma de causa e o processo da doença de uma forma mais integral, né? E aí a pergunta, se existe essa técnica de entender causa, desenvolvimento da doença, por que a gente não usa? Por que continuamos ainda usando essa forma que eu acredito que chegou no seu ponto máximo, né? A medicina já chegou no ponto máximo e que, né, agora já não dá mais para ter mudança na regra e nenhuma mudança nessa questão da medicina. Isso é real? Será que a gente não pode mudar a história agora? É a hora de mudar essa história de que as regras pré-estabelecidas
já não estão mais respondendo os nossos questionamentos, principalmente aquele profissional da saúde que está hoje se questionando qual é a causa real, por que começou a doença, qual é o instante da mudança, qual é ali o evento que está causando essa mudança. E essa resposta, essa regra estabelecida pela medicina tradicional, ela não dá essa resposta. Né? Ela, por exemplo, desde que o paciente seja paciente, ele vai permanecer doente. Veja só, a forma como nós estamos tratando hoje o paciente sempre vai ser paciente. Ele vai continuar doente, mas ele vai estar confortável. Aquela doença dele vai ficar ali, sob controle. Toma esses medicamentos, você vai controlar a sua doença, mas isso é pro resto da vida. Isso é uma solução? Isso é solução? De fato, isso é solução? Eu não vejo como uma solução. Isso é aquela coisa, né? Empurrar com a barriga. Ah, não sei, eu vou empurrar com a barriga. E você quer realmente ser esse profissional da saúde que empurra com a barriga o processo de doença do seu paciente? Por quê? Ele vai permanecer doente. A única coisa, ele vai ficar mais confortável diante daquela doença. Mas não tá resolvido aquilo. E com a nova medicina germânica, a gente consegue ir na causa e realmente consegue lidar com essa questão de vamos pôr um ponto final nisso. E é essa medicina que eu acredito muito nessa nova medicina que está se formando agora no século XXI, para essa nova geração de profissionais da saúde que vão ter agora a grande missão de fazer essa quebra nessa questão de manter o paciente, vamos dizer assim, dominado. Você está totalmente dominado com a minha sabedoria de passar um monte de remédio para você, né? Escalonar aquele monte de remédio para você, fica confortável, você não vai ter dor, você não vai ter sintoma, você não vai ter nada, mas vai ficar com essa doença, ok? É, isso realmente é aquilo que a gente quer. Bom, eu não quero isso. Eu busquei a nova medicina germânica justamente para quê? Para interromper esse processo de manter o paciente sob controle. Não sei, né? Eu só via, né, muitas vezes, quando a gente está tratando, você vê que a medicação só vai escalonando, né? Só vai assim, vamos aumentar um pouquinho a dose, passa uns anos, vamos aumentar um pouquinho, vamos aumentar mais um pouquinho, só vai escalonando. Para quê? Para manter aquele paciente confortável. E eu estou propondo para você aqui buscar a real solução para aquilo e não escalonar mais. Então eu te pergunto, né? Esta é a forma de cuidar do paciente que você deseja? Muito bem, então, na verdade, eu acho que quando a gente fala, eu estou tratando diabetes, eu estou tratando pressão alta, eu estou tratando uma fibromialgia, eu estou tratando de um câncer. Está errada essa frase, porque eu não quero tratar da doença, eu quero tratar da saúde da pessoa. Eu estou tratando fulano de tal, eu estou tratando a Maria, eu estou tratando o José, eu não estou tratando da doença deles. Então, vamos começar a mudar. Não trate doenças, trate pessoa. E quando a gente trata a pessoa, a gente tem que pensar ela integral, né? Corpo, mente e a psique dela. São 3 partes importantes que a pessoa tem e de forma sincrônica, né?
Então, vamos começar a tratar da maneira certa, que é a saúde do paciente. Vamos promover a saúde do paciente e não tratar a doença. E para tratar essa saúde do paciente, a gente precisa, com certeza, resgatar aquela causa, aquele primeiro evento, aquela coisa assim, aquele primeiro dia que foi, foi aqui que aconteceu a mudança. Foi aqui que aquela pessoa mudou. Foi quando eu saí do meu caminho da saúde e escolhi o caminho, né? Um caminho paralelo. Aí você pergunta, como assim a pessoa escolheu? Sim, ela escolheu. É uma solução para o problema dela. E ali está o início de tudo. Então, aquele instante em que a doença começou, a gente tem que ir lá e perguntar, onde começou? Ela começou em algum lugar? Porque às vezes o problema agora virou sistêmico. E a gente tem que localizar o primeiro ponto que aconteceu, onde realmente foi, vamos dizer assim, a pedrada, bateu aqui. Aqui é o primeiro lugar. Então ali é onde começou. A segunda pergunta, quando começou? E a terceira pergunta, por que começou? Essas três perguntas você tem que responder. Você precisa ter a resposta dessas três perguntas se você realmente quer que o seu paciente saia daquela situação de ficar doente, né? De permanecer doente. Então, você concorda que muitas vezes o estado emocional pode influenciar na resolução da doença, Isso não quer dizer na causa da doença, quer dizer na resolução da doença. Então, a gente pode pensar assim, e isso é normal a gente pegar nos pacientes, né, que chegam e já estão habituados e já estão, como é que fala? Quando eles já acham, acreditam realmente que aquele é o destino dele. Eu já me conformei com isso. Olha que tristeza, já me conformei com sentir dor, já me conformei em ter essa doença, eu já me conformei em ter meio fígado, eu já me conformei em não mexer o braço, eu já me conformei em não poder andar. Pare, né? E esse é o estado emocional que vai manter aquela doença, porque ele acredita realmente naquilo, que aquele é o destino dele. E essa mudança que é importante também ser resolvida, porque às vezes, quando a gente fala da nova medicina germânica, a gente vai falar de um programa. É um programa biológico. É um programa biológico. Então, o Dr. Hammer, ele diz assim, não existe doença. O que existe são programas biológicos. E cada programa biológico tem o seu porquê, tem a sua finalidade. Nós entramos num programa biológico a todo instante. Assim, muitos eventos no dia a dia nosso nos causam um programa biológico. Agora, é normal nós mantermos esse programa biológico ou é normal a gente pegar e falar assim, deixa eu pegar aqui. Esse aqui é um programa biológico. Coloquei aqui. Aí eu olho assim, não, eu não quero esse programa biológico. Joguei fora. É isso que a gente faz o tempo todo. Nós escolhemos jogar fora o programa biológico. Por quê? Isso aqui é besteira. Isso aqui não, isso aqui eu não quero. A maioria das vezes a gente faz isso. Isso é assim, 95%. Não tem esse número, lógico, né? Mas é um número grande, vamos dizer assim. A maior parte das vezes a gente faz isso com o programa biológico. Porém, existe aqueles eventos que te pega realmente, que é aquele assim que é doído, é sofrido, é aquela coisa de você realmente mudar
o seu estado emocional, mudar o seu padrão, ali você não tem mais essa questão de olhar e falar, não, isso eu não quero. Agora você não consegue mais fazer isso. Por quê? Porque a dor é tão grande, o evento é tão forte que você não enxerga mais o que está escrito. E aí aquilo gruda e fica. E ali começa a doença. Então, nosso corpo está preparado para que começar um programa biológico e jogar fora. E falar, não, joga fora. Isso é besteira. Mas existe lá um deles que vai permanecer. Então, a Fernanda está dizendo que gente velha fica doente, né? Não, gente velha não fica doente. Então, as pessoas, elas não estão fadadas a morrerem de doença. Isso é algo que foi enfiado, isso que eu estou falando, né? Essa alteração do pensamento de que é a aceitação de que a pessoa passou dos 60, já é doente, já vai ter uma doença ali, instalada, e mesmo que ela não tenha, chega nos 60, ela vai começar uma doença do nada. Por quê? Porque ela se capacitou tanto que, ó, quando eu chegar com 60, eu vou ter tal coisa. Quando eu chegar em 60, eu vou ter tal coisa. Feliz aniversário. Putz, eu estou com tal coisa. Né? Esse nível de fazer a cabeça das pessoas, e é muito martelado isso, né? Martelado todo dia, seja na televisão, seja em qualquer lugar, em livro, isso e aquilo, gente falando, gente 60 anos, você já é idoso, você vai ter algum evento. Né? Então, isso é muito triste, né? Falar que é normal um idoso ser doente. Não é, não é. Agora, com certeza, os tecidos e órgãos dos idosos estão um pouco mais enfraquecidos. Então, essa questão de bater um conflito aqui, né? Vai quanto que isso aqui é um conflito, né? Puf, bateu. O idoso já é um pouco mais lento, né? Até que ele pega, põe o óculos, já, né? Já grudou um pouco mais aquele programa. Então, essa capacidade da resposta do idoso que fica um pouquinho mais lento do que no jovem. E por isso que pode aparecer com mais facilidade. Assim que para aquele fumante, ele está um pouquinho mais capacitado do que aquele que nunca fumou de ter um câncer no pulmão. Assim como o idoso, também ele está um pouquinho mais capacitado para o programa biológico grudar nele e ficar e permanecer. Então, quando a gente tem esses programas biológicos e como que aparece um programa biológico, então daqui a pouco a gente fala, né? Então, vamos supor né, a questão do estado emocional, né, que é o tema da aula de hoje. Vamos supor que eu, como mulher, então eu tenho 3 irmãs e a minha mãe e minha tia, e aí dentro do histórico das mulheres da família, teve lá, né, 3, 4, 5 que teve câncer de mama. Eu vou ter câncer de mama. Meu Deus do céu. Cada notícia de câncer de mama já começa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Né? O que é isso? Eu estou justamente fazendo aquilo que é proporcionando a cama, né? Estou arrumando a minha cama que eu quero deitar. Que cama que eu quero deitar? A de ter um câncer de mama. Essa é alteração emocional, porque eu fico alterada quando eu vejo lá na televisão, nossa, câncer de mama, que medo. Não é uma alteração emocional? E aí, mesmo que tenha terminado, agora eu vou lá no banheiro,
Nossa, que medo. Estou arrumando a minha cama. Isso não quer dizer que eu não preciso fazer palpação. Não, não quer dizer nada disso. É ter o estado emocional alterado diante desse fato. Agora, o fato, você pode ter, acreditando ou não que vai ter, né? Ou até falando assim, não, eu sou corpo fechado. Corpo fechado nada, porque na hora do programa biológico grudar aqui, grudou, não tem como não grudar. Então, agora está na sua capacidade de falar, não quero, passo reto. Né? Isso a gente vai ter sempre. Teve um evento, né, então, comigo, eu quase não sou muito de fazer muitos exames, né? Aquela coisa, se procura, tem. Como eu sempre faço, sou acupunturista, então eu sempre faço diagnóstico de pulso em mim, faço diagnóstico de língua, faço palpação, então tem outros diagnósticos para verificar se eu estou bem. Mas de vez em quando eu vou lá fazer, né, só para tirar a dúvida. Teve um ano que eu passei uns perrengues, né? Quem que não passa perrengue, né? E foi um perrengue com meu marido. Então, no ano seguinte eu fiz mamografia. O que tinha lá? Coisa que não tinha antes, mas aí tinha aparecido 3 bolinhas de gordurinha, né? Eles falam assim, é bolinha de gordurinha. Aí quando eles estavam falando, eu falei, tá bom, bolinha de gordurinha. Ok. Um programa biológico, né? Ou seja, eu iniciei um programa biológico de câncer de mama. 3. Não foi 3. Mas resolveu. O que aconteceu ali? Ficou uma bolinha como vestígio, né? Falou assim, olha, como lembrança, eu vou deixar aqui a bolinha de gordura para você ter registro e, né, se cuidar da próxima vez. Mas o que aconteceu? Por 3 vezes eu passei pelo programa, por 3 vezes eu não desenvolvi o câncer, por 3 vezes eu passei reto. Isso quer dizer que o meu corpo aprendeu a, diante daquele conflito, passar reto. Então, nunca mais tive, nunca mais também teve aparecimento de nada. Por quê? Porque eu aprendi a lidar com aquilo. Então, é mais ou menos isso, né? Todos os programas biológicos, eles vão vir para quê? Para te ensinar a superar as coisas. Superar as dificuldades. E quem não tem dificuldade? Todo mundo tem. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo sente medo, todo mundo sente raiva, todo mundo sente preocupação. E quando a gente passa por todos esses eventos, né, tudo isso que nos aterroriza, que nos assombra, a gente fica lá, né, com aquele pensamento meio que obsessivo, pode ver, não sei se vocês já passaram, né? Um momento assim que você perde alguém, igual eu perdi minha mãe, meu pai, meu irmão. Então são momentos em que você fica no contrapé, né? E nenhum deles morreu por doença, morreu assim, puf, né? De um dia para o outro estava morto. Então, você, aquele momento ali, você está aterrorizado, você está estressado, você está triste, amargurado, você está arrependido, você está culpado, você está tudo. Pensamento a 1000 por hora. Como que eu vou ter tempo? E ali grudou um programa biológico, claro que grudou, né? Se foi parte assim, né? Uma notícia assim, claro que grudou meu programinha biológico. E nessa hora de tumulto, não vou ler. Não vou pegar aquele programa e olhar e ver. Quando que eu vou fazer isso? Sei lá, daqui uma semana, daqui um mês, daqui 2 meses. Daí eu vou começar, a minha vida começa a voltar no eixo, daí dá tempo. Eu falei, o que é esse negócio aqui mesmo? Pronto, resolvi. Mas vai ter pessoas que vai ficar ali com aquilo, curtindo aquilo, alimentando aquilo. E o que é alimentar aquilo? Aquilo é o pensamento obsessivo. Aquilo é o pensamento recorrente. O tempo todo está lembrando, o tempo todo não passa, né? É aquela coisa. Vamos virar a página?
não vira página, está todo dia lendo, lendo, lendo e não joga fora. Está aqui. Esse é o pensamento recorrente, esse é o pensamento obsessivo em que a pessoa fica. E ali, ela fica 1 mês, 2 meses, 3 meses. E nessa hora, 3 meses, que é, vamos dizer assim, um tempo máximo, quase, é a hora que vai surgir todas as doenças. Então, às vezes eu pego pacientes assim que acabaram de passar por algum evento assim que a gente detecta que é o início de um programa biológico. E aí você começa a trabalhar agora o estado emocional dele para ele sair mais rápido daquele estado emocional. Agora sim, você está usando técnicas para que você tire aquele paciente daquele estado emocional que ele está, para quê? Para evitar uma doença. Porque quando a gente consegue pegar isso, você tem ali uns 3 meses para aquele programa biológico sair sem nada. Daqui 3 meses termina o programa e a pessoa não vai ter nenhum evento patológico. Agora, se arrastar 4 meses, 5 meses com aquele pensamento obsessivo, sentença, né? Doença. Então, gente, essa questão, né, de ter um cuidado com você mesmo sobre a forma como pensa, a forma como sente, estar atento a essas emoções, a esses pensamentos recorrentes. E veja, quando a gente tem pensamento recorrente, o que acontece? A gente tem insônia. Né? Fecha o olho e começa a vir aquelas imagens, e aí você né, já dá palpitação, já dá suor, já dá aquela agitação, já dá aquela coisa ruim. Né? Então, quando a gente se percebe nessa situação de ter esses pensamentos recorrentes, por exemplo, né? Quem que já não terminou um namoro, um casamento ou um relacionamento? Todo mundo acho que já passou por um evento desse. Né? Alguns superados, outros não tanto, mas se a gente começar a lembrar naqueles dias que, né, logo depois do término, a gente fica ali vários e vários dias curtindo fossa, chorando, triste, né? Ou eufórico, é aquele um que enche a cara e sai fazendo bobagem, né? Todo mundo já passou por isso. E esse é aquele momento em que você está vivenciando realmente o programa biológico. A primeira fase do programa biológico, quando você está assim, né? Pensamento a mil, tentando afogar, né, as mágoas com bebida e tal. Mas vai chegar um momento em que aquilo vai acalmar e aí agora você vai entrar na segunda fase, né, do programa biológico. Então, todas as vezes que a gente tem essas fases, são as doenças, né, que a gente vai determinar quais são as doenças. E por isso, conforme a característica, você sabe, está na primeira fase, está na segunda, está na terceira, está na quarta fase, né? Em que fase que essa pessoa está. E isso é importante, né? Quando a gente então, acredita piamente, né, na questão de que eu vou ficar doente quando eu tiver 60 anos, quando eu for idoso, eu vou ter uma doença, o que você acha que vai acontecer quando ele fizer 60 anos? Até menos, né? Até menos ele já vai ter, por quê? É aquela coisa, eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Quem tem mãe, é aquela coisa, filho, aí sai por aqui, né? Você não leva, sai de regatinha ainda, né? Topzinho, regatinha, shortinho, e esquece o tal da blusa. Aí esfria pra caramba, aí você volta, né, com o resfriado. O que a mãe fala? Não te falei? Que era para levar a blusa? É a mesma coisa aqui, né? Então, quando a gente tem essa questão de que eu acredito que vai acontecer e fica, vai acontecer. Aí o cérebro só vai falar para você,
viu? Te avisei que ia acontecer. Você arrumou a sua cama para aquilo. Então, cuidado com essas armadilhas do nosso cérebro, porque o que significa uma alteração do estado emocional? Exatamente isso, perceber quando existe esse estado emocional, quando a gente fica triste por muito tempo, fica magoado por muito tempo, sente saudade por muito tempo, fica eufórico por muito tempo, ou sente medo do futuro, do passado, sente medo de tudo. Tudo isso são alterações emocionais. Fica irritado, né? Aquela irritação, aquela ansiedade, aquela preocupação. Tudo isso é estado emocional. Então, quando a gente se percebe disso, vai atrás de um programinha biológico que está lá grudadinho em algum lugar do seu corpinho, está lá grudadinho, né? Um programa biológico. Olha para ele, leia ele e fala, não quero. Eu estou falando isso de forma, né, de brincadeira, mas é coisa séria, é muito séria. Mas se a gente faz assim muito teórico demais, parece que fica chato, né? Então, vamos fazer dessa forma. Uma alteração do estado mental, por exemplo, é diferente do estado emocional? Porque aqui é mais a questão do pensamento, né? É a questão realmente daquele pensamento obsessivo. Aqui a característica é mais do pensamento obsessivo. Lá no estado emocional é o medo, a raiva, a euforia, a ansiedade, tá? Aqui não, aqui já são pensamentos recorrentes. Veja só, né, nessa época agora da pandemia, muita gente perdeu o emprego. Para quem está confortável em casa, tem lá, né, seu rendimento, está fazendo uma coisa, está fazendo outra, ou seja, não perdeu totalmente o seu rendimento, está tudo certo. Agora, para quem, além de tudo, perdeu o emprego e não tem dinheiro, a preocupação que isso envolve é muito grande. Né? A gente não está vivenciando muito isso porque a gente não está conseguindo trocar com as pessoas essas experiências, mas hoje em dia tem muita gente com esse estado emocional abalado, com esse estado mental abalado, e o crescimento da infestação, né, da pandemia, só tende a aumentar diante essas pessoas já com o estado emocional abalado, com o estado mental abalado. E pior, né, com a crença de que vai pegar coronavírus. Juntou três coisas aqui. No primeiro contato, vai ter. Então, esse cuidado que a gente tem que ter é principalmente aqui e aqui no sentimento, né, de que manter-se o mais calmo possível, manter-se o mais centrado possível e não e acreditar, né? Eu nunca falo não, é sempre acredite que você está bem saudável e está bem resistente. Então, essa crença de que vai acontecer, se eu fico, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, tá, acontece. Daí só vem aquela frasezinha, não falei, não disse, avisei, então. É a questão de que evite ouvir não falei? E a alteração psíquica, que são três, né? Várias alterações: emocional, mental, psíquica, alteração cerebral e alteração física. São 5 tipos, não é uma coisa só. Então, existe também a questão psíquica, que agora aqui envolve até a personalidade. A pessoa, ela muda a sua personalidade, muda o seu comportamento. Ela altera. Então, é uma pessoa que era assim, agora ela está assim. Mudou totalmente o seu comportamento. Então, aqui também você já liga a luzinha do alerta ali, que são pessoas que aconteceu alguma coisa. Isso você não precisa ficar esperando no seu consultório, você pode ver isso com amigos, com parentes, com seu parceiro, com a sua parceira, você vê isso
essa mudança de comportamento, essa mudança de personalidade. Você vê isso. Então, fica atento. Faça umas perguntinhas ali só para resolver e fazer essa pessoa ler o seu programa biológico. Olha, não está acontecendo tal coisa aqui? Pronto, deixa ela resolver lá. E existe ainda essa alteração cerebral em que vai ocorrer, por exemplo, um aumento de atividade em uma determinada área, ou então uma diminuição da atividade em outra área. Então vai haver essa coisa no cérebro, né? E aqui é cérebro mesmo, de atividade e tal, que vai influenciar o nosso corpinho físico. Agora, onde está essa alteração da atividade cerebral, vai afetar diretamente o nosso corpinho. Agora, quem é que vai determinar se vai bater aqui, se vai bater aqui, se vai ser aqui, se vai ser aqui? Quem vai determinar a localização cerebral vai ser a questão psíquica emocional, que é aquilo que, como eu senti aquilo, como diante daquele evento eu senti aquilo. Eu senti como algo, vamos pensar assim, normalmente a gente fala, né? Eu nunca falei, mas já ouvi falar. Eu senti como uma facada no coração. Esse é o sentimento, sentir como uma facada no coração. Então vai ter uma área aqui no cérebro que corresponde ao coração. O que vai acontecer? Puf! Né? A facada foi lá naquele lugar. Puf! E aí, essa faca pode ficar no cérebro? Claro que não. O cérebro fala assim, uia, vai lá no coração mesmo, porque eu não quero isso na minha cabeça. Né? Então ele enfia a faca no coração agora daquela pessoa. E aquele coração vai começar a ficar o quê? Vai começar a ficar doente. Vai começar a doer, vai ficar, né? Vai começar a sangrar, vamos dizer assim. Por quê? Porque tá com uma facada no coração. Olha a coisa mais medonha que tem, né? Sentir como uma facada no coração. E isso tem. A gente percebe quando a pessoa fala, eu senti como um soco no estômago, eu senti como um tapa na cara. Existiu aquilo? Não, mas ela sentiu como. Esse sentimento que a gente também busca para reconhecer, né? Então, essas alterações que a gente, emocional, mental, cerebral, tudo isso vai ter reflexo aonde? No corpinho. É o corpinho que vai aguentar tudo, é ele que vai segurar tudo. Por quê? Porque se a gente for pensar onde que está a emoção aqui, em que lugar está a emoção aqui no meu corpo, você consegue localizar onde está o seu medo? Você consegue localizar onde está a sua preocupação aqui no corpinho? Não consegue. Você consegue localizar onde está a dor, por exemplo, de perder um ente querido? Aquela dor na hora que chega a ligação, fulano faleceu. Aquela dor, você consegue localizar no seu corpinho? Não consegue. O corpo fica assim, o cérebro fica que nem louco procurando onde é que está essa dor. Mas que dói muito, mas eu não sei onde está essa dor. Aí ele vai fazer o quê? Olha, parece que essa dor é lá do coração. Parece que essa dor é lá do estômago. Parece que essa dor é lá do ombro. Vou jogar para lá. E aí começa uma doença, né? Começa o estado da doença. E isso é tudo sincrônico, né? Puf, não é assim, tá. Bateu aqui, bateu aqui. Então, essa é a questão emocional que vai causar a doença, né? Agora, o estado emocional não causa doença. O que vai causar, na verdade, é esse estado emocional permanecendo por longo tempo, ele vai, como é que fala a palavra? Predispor aquela pessoa àquela doença. Vai ficar aberto, vai abrir o campo para aquilo, né? Então, quando tiver, por exemplo, o medo, ele está muito associado ao rim. Então, eu tenho medo de tudo. E aí, toda hora, né, o medo, o que acontece? Quando a gente tem medo, o que a gente faz? Encolhe meia barriga, né? Não encolhe assim, dá aquela encolhida na barriga, porque é bem lá onde está o rim. E dá aquela travada, né? Então,
o nosso corpo vem para cá. Toda hora, né? Tem medo, vem para cá. O que você está fazendo ali? Você está mandando uma mensagem ali, né? Ó, quando sente isso, vai para cá. Sente isso, vai para cá. Sente isso, vai para cá. O tempo todo. A hora que vem uma coisa mais forte que aquilo, vai pegar. Não tem jeito, né? E fica automático, né? O cérebro nem pensa mais, será que é aqui? Não, ele já vai fazer, é aqui. Acabou. Então, essa influência do estado emocional nas doenças, ele não causa, mas ele predispõe àquilo, né? Então, a gente também tem que cuidar dessas questões. Já está quase terminando. Muito bem. Então, ao longo da civilização humana, da história da humanidade, sempre o ser humano, os bichos também, eles têm que sobreviver. Qual que é o nosso papel aqui? Sobreviver. Quanto mais tempo, melhor. Quanto mais tempo a gente sobreviver, melhor, né? E isso quer dizer que quando eu consigo sobreviver, passar por uma fase, né? Então, o homem já morreu com 30 anos. 30 anos era o máximo que ele podia viver. Aí, passou para 40, passou para 50. Nós já estamos em quase 85 anos de vida. Aumentamos muito a nossa vida. Isso quer dizer que a gente está melhorando, né? A humanidade como um todo está melhorando. Nós estamos vivendo mais tempo. Então, a cada vez que a gente supera alguma coisa, a gente está melhorando toda a população. Porque quando um sujeito consegue resolver alguma coisa, é igual a equação, né? Quando alguém resolve uma equação, ele já define, olha, essa equação faz desse jeito que deu certo. Pronto, a humanidade inteira agora já sabe fazer aquela equação. A mesma coisa acontece com a saúde. Se alguém consegue superar alguma coisa na saúde, ele já deu a solução para quem? Para toda a humanidade. Então, quando a gente mesmo, e isso agora eu falo como terapeuta e como pessoas que conhecem a nova medicina germânica, nós temos que ser esses pioneiros de que nós temos que virar a página. Nós temos que ensinar agora como lidar com a doença, como resolver aquela doença, porque na hora que eu resolvo a minha doença, eu estou ensinando para a humanidade inteira como ela pode resolver aquela questão. Então eu acredito muito na germânica como uma medicina, primeiro, para mim. Eu preciso resolver as minhas dores. Todo mundo tem. Então eu preciso resolver as minhas dores primeiro. A hora que eu falo, puxa, resolvi praticamente todas as minhas dores. Agora está na hora de eu resolver as dores dos outros, né? Ajudar, por quê? Porque agora eu aprendi a fazer aquilo. E agora eu posso ensinar alguém a fazer também. E germânica. Queira esse benefício para você primeiro. E aqui seja egoísta. Cure-se você mesmo, porque nós temos esse poder sobre o nosso corpo. Quem manda nesse corpinho fechadinho aqui é Lucy. Só eu tenho comando desse corpo, ninguém mais. Assim como o corpo de vocês, só vocês têm. Então, quem é que é responsável por esse corpo? É o médico? Não, sou eu. E se eu tenho todo esse conhecimento, por que eu não posso usar em mim? Então, usem vocês, né? Eu acho que o primeiro passo que a gente dá é a autocura. Eu tinha muito problema, nossa senhora. Sempre fui muito alérgica. Gente, era uma coisa assim, medonha de alergia. E hoje, assim, nunca mais eu tive nenhuma crise de alergia. É muito fantástico, né? Porque até fala assim, alergia não tem cura, você tem melhoras, né? Você tem fases de melhora. Mas não, eu tive cura, sim. Eu realmente tive. Eu passava, né? Meu nariz era entupido. Eu passava aquele remedinho naridrim, sem brincadeira, a cada 2 horas. Eu cheguei a passar a cada 2 horas a medicação para eu poder respirar. E isso foram anos fazendo isso, até que eu falei, chega, né? Aí eu me curei.
Então, é essa questão de que a gente precisa repensar tudo isso. Já estão me avisando que eu tenho que sair. Muito bem, gente. Então, eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Agradeço realmente porque eu quero muito, muito que vocês encontrem um equilíbrio físico, emocional, mental, primeiro em vocês. Acredite que a germânica ela é fantástica para nós, realmente é. E quando a gente vê esse benefício, você pode passar esse benefício para todo mundo. Para o teu cachorro, para o teu gato, para o teu papagaio, para o teu marido, para o teu filho, para todo mundo você pode passar esse benefício. E depois, né, lógico, para o teu paciente também. Tá bem? Então, Janaína, muito bem. Faremos a virada da chave, com certeza. Virada da chave, virada da página. Abre um novo livro, escreve uma nova história. Tudo isso a gente consegue fazer. Escrever uma nova história. E isso não quer dizer jogar fora a história velha, porque toda história é história. E nos serve para mandar para cima, né? Então, a gente só agradece o nosso passado que nos trouxe até aqui. Então, gente, fiquem muito bem. Lembrando que amanhã, 15h07, estaremos aqui novamente. E também se inscreva lá na maratona da Nova Medicina Germânica, que lá vai ter bastante coisa bem interessante também. Até amanhã, às 15h07.